Vocês já estiveram, alguém aqui em Belém, na Amazônia? Tem vontade? Eu já. Eu tô super, assim, curiosa para ir. Acho que a gente começa a falar desse assunto e vai surgindo aquele desejo de viver aquilo. Sim, a gente fez um pré-CONAT, a Advocacia Trabalhista se uniu e foi em Belém, assim, foi incrível. E daí eu acho que tem um pouco essa questão de pensar, assim, economicamente, daí você pergunta para um economista, elas não querem ir, né? Eu iria se eu pudesse, mas obviamente que talvez não valha, porque a infraestrutura não é compatível com o valor, concordo, mas do mesmo jeito que as pessoas pagam horrores para ir para Nova York, para ir para Paris, para o resto do mundo vir para a Amazônia é uma coisa que vale a pena. Então, talvez a gente pense, poxa, a infraestrutura que um turista espera, porque a gente é brasileiro, a gente está acostumado com a nossa beleza natural, mas às vezes para a pessoa pagar um absurdo e tá numa COP30 no Brasil, em plena Amazônia, quem puder paga, entendeu? Alguns shows, né, as pessoas inclusive pagam isso, né? A gente teve até um caso recente. É verdade. Ali, então, acho que daria pra gente... É que a gente não pode, mas para quem pode, vale a pena. Exatamente. Olia, você acredita que a COP, realmente pode ser um belo instrumento e um bom cenário para o Brasil ele atrair investidores? Sim, não é à toa, a gente está com a confirmação de mais 100 países aqui presentes participando dessa COP, né? Ela é simbólica, apesar de ter uma necessidade de representação dessa quantidade de países para aprovação também dos acordos, dos tratados internacionais que serão trazidos durante esse evento, mas sem dúvida esse potencial também de eles conhecerem territorialmente onde fica o berço da Amazônia, né? Onde fica ali a floresta, sem dúvida atrai muito os investimentos. É para alcançar, inclusive, essa meta de $1 trilhão ao ano, né? E também é isso, eles vendo o ecossistema, a necessidade de infraestrutura, os tipos de investimentos que a região precisa, isso torna mais palpável para quem está investindo, vendo concretamente em que tipo de ações vai se desenvolver o decorrer desse recurso, né? Então, a realização desse evento nesse espaço, saindo também dos polos, que a gente sabe que acontece, grande parte desses eventos internacionais acontecem na região do sudeste do Brasil, então acontecer no Nordeste também é muito simbólico, né? Traz desenvolvimento regional, traz possibilidade de turismo, de comércio, de desenvolvimento estrutural, né? Várias obras sendo entregues também por conta desse evento. E isso vai ser um legado para Belém do Pará, mas também ali para a região do norte e nordeste do Brasil. Vai se tornar uma referência. Então, sem dúvida, a realização e a atração desse público gera bons frutos econômicos, sociais também para a população do nosso país e para quem está vindo conhecer a nossa cultura. E ainda falando da COP, né, na cúpula de líderes que iniciou os trabalhos na quinta-feira, o presidente Lula exaltou a escolha de Belém para sediar a COP30. O presidente reforçou ainda que os acordos climáticos, né, firmados nas últimas conferências do clima devem ser honrados. Ele ainda lembrou que a justiça climática é uma aliada do combate à pobreza. Vamos ouvir, então, a propósito, um trecho da fala do presidente brasileiro. O relatório de emissões do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente estima que o planeta caminha para ser 2,5 graus mais quente até 2100. Segundo o mapa do caminho Baku-Belém, as perdas humanas e materiais serão drásticas. Mais de 250 mil pessoas poderão morrer a cada ano. O PIB global pode encolher até 30%. Por isso, a COP30 será a COP da verdade. É o momento de levar a sério os alertas da ciência. Bom, Thaís, eu queria a tua opinião a respeito do governo trata, né, ao longo desse tempo de preparação de COP como um grande evento, como a gente disse, mas diante da mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, você acha que o Lula está de corpo presente na COP, mas talvez de alma no Rio de Janeiro, ou com os holofotes acaba perdendo um pouco o brilho? O que você acredita? O presidente consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque são pautas igualmente importantes. Se a gente já falou aqui hoje que não existe vida sem meio ambiente, também não existe vida sem segurança pública. Então, são pautas, né, que ele não pode se dar o luxo de estar mais para uma do que para outra. Ele tem que estar nas duas, com o foco e com a atenção que esses dois assuntos merecem. Eu acho que o líder político que ele é,
até pela experiência que ele tem, não só em política, mas também em fazer relações políticas, né? Eu acho, sempre falei, eu acho ele um grande líder, né? Não significa que eu não consiga fazer críticas ao governo, tenho várias, mas a liderança dele, a forma que ele conduz as coisas, e de fato as lideranças vêm, inclusive, para encontrá-lo. Então, é possível que ele consiga fazer as duas coisas com maestrias, mas a gente vai mostrar também os problemas mais complexos da segurança pública hoje aqui, mas ele vai conseguir. Laura, como que você avalia? Você acha que, diante do que aconteceu, querendo ou não, a COP sai um pouquinho aí desse holofote? Eu não acho que sai do holofote. Eu acho que quando começar a COP vai tudo se voltar às energias, a atenção vai estar em torno da COP. Esse aspecto do Rio de Janeiro não é de hoje, não é de ontem, não é de semana passada. É uma questão bastante complexa, bastante complicada de lidar. E ele, como uma figura de um presidente, ele precisa manter a resiliência e saber ali administrar a situação, até porque ele foi eleito para isso. A postura dele deve ser esta. E, de fato, foram trazidas inúmeras polêmicas frente ao que está acontecendo, porém, não existem explicações simples para questões complexas, como é o caso do Rio de Janeiro. Então, eu vejo que, vindo a COP30, vai ter aquele olhar total para o evento, vai ter aquele sentimento do patriota vibrante, de que somos o pulmão do mundo, vai ter tudo isso. E eu acho que por alguns instantes vão esquecer o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu vejo que a atenção vai voltar bastante para a COP30. Agora a gente vai mudar de assunto para uma pauta, acho que vai agradar vocês. Queria saber se vocês gostam de chocolate. Ah, quem não gosta, né, gente? Impossível. Só não aumenta o preço do chocolate. A gente achou que ia aumentar o preço de qualquer coisa com taxação do Trump. Agora a gente descobre que vai taxar o chocolate. Não pode ser. Thaís, a notícia vai bem por aí. Você já descobriu o caminho, viu? Porque, olha, a crise climática, né, já está justamente afetando o chocolate, o nosso chocolate amado de cada dia. O aumento justamente das temperaturas no planeta e as secas cada vez mais prolongadas justamente estão prejudicando a produção de cacau pelo mundo e aí, naturalmente, levando os preços às alturas. Então, o medo é de que o chocolate se torne um artigo de luxo, raro e muito caro. Aqui no Brasil, além do cacau, né, as produções de arroz e de café também sofrem ali com os efeitos das mudanças climáticas e os preços, claro, disparam. Quando é esse assunto, ele é espinhoso, né, Nathalie? Bastante, na realidade, né? A gente até costuma brincar, né? Ainda bem que a tua pergunta, Danúbia, foi na linha do se a gente gosta de chocolate. No programa passado, me perguntaram se eu gostava do café. E a situação era similar, né? Então, a gente tem um problema ali de quebra de safras, tanto no café quanto no chocolate, por questões, né, de estruturas globais, né, até mesmo tarifaço, né, que sofreram muito os Estados Unidos ali com o cafezinho, o suco de laranja, né, então, e agora a gente tem uma quebra ali praticamente de safra, se a gente olhar principalmente ali a África, né, o que teve uma grande dificuldade na produção do cacau. Nós somos referência de um cacau mais puro, né, então 70%, que geralmente que o pessoal não gosta, né, e justamente existe uma certa toxicidade, tá, nesse café ali, no chocolate de 70%, e o que muita indústria faz é diluir esse 70% com gordura hidrogenada, etc. E acaba a gente perdendo essa qualidade do chocolate, mas que, por outro lado, ele fica mais barato, né? E aí a grande preocupação nesse meio tempo é que justamente a gente tem contratos antigos para esse cacau mais puro, que continuam com preços elevados, mas que, por outro lado, né, a gente tem que olhar agora o que vai ter em termos da Páscoa, né? Eu sei que a gente está no Natal, chocotone, né, praticamente, mas a grande preocupação desses contratos futuros já é mirando a Páscoa, porque precisa ter essa negociação ali antecipada para que o preço, de fato, não estoure aí em uma única vez. Lia, quando a gente fala de extremos climáticos, às vezes a gente não consegue ter uma noção de que isso afeta muito o dia a dia. Por isso, até trazer o chocolate, o café. Mas eu queria saber de você a respeito também do tarifaço imposto pelo Donald Trump. Isso também afeta
nessa questão do valor do cacau e, naturalmente, do chocolate? Especificamente essa questão do chocolate, da produção do cacau, ela está concentrada em países do sul global, né? Então está na região do continente africano, em 4 países, aqui no Brasil, em outros países também da América Latina, América do Sul, né? Então, de fato, o que mais impactou no preço do cacau foi as questões das mudanças climáticas. A gente enfrentou no ano passado um aumento brusco das temperaturas globais, foi o ano mais quente do mundo e por conta disso o cacau é uma planta muito sensível a esse tipo de temperatura, então obviamente que isso afetou. Também há uma consequência pós-pandemia, né? Durante a pandemia a gente teve uma baixa de coleta da safra e isso obviamente foi impactando, foi virando uma bola de neve que impactou nos preços. Então a gente está com 2 fatores que somaram-se num momento específico e culminaram num aumento de preços assim fulminante já no ano passado. Então esse ano a nossa Páscoa já foi com o maior preço de chocolate de todas as séries históricas antes vivenciadas. E isso gerou uma consequência no consumo, obviamente uma redução de quase 20% do consumo do chocolate, né? E a redução, obviamente, as estratégias ali das empresas para atender os consumidores com a redução de embalagem, de produtos menores, para conseguir ofertar esse produto para a população. Agora, pensando no tarifaço, obviamente que há interesses econômicos em acessar esses recursos, né? Então, obviamente que ali na competição de mercado acaba tendo uma influência, mas nesse contexto geral, esses outros fatores é o que mais impactaram esse aumento do preço do cacau e como a Nathalie já trouxe aqui, a consequência também é para o ano que vem, impactando também nos contratos, em uma série de negociações de safras que são colocadas ali no médio e longo prazo para quem consome, quem compra o chocolate bruto dos produtores.